E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um caso relativamente comum na emergência não traumática em neuro. É um caso de HSA por um aneurisma cerebral roto. Bom, esse é um paciente masculino de 41 anos. No pedido já veio assim, sangramento intracraniano e não tínhamos mais nenhuma outra informação. Então a gente começa aqui na alta convexidade, né? O que chama a atenção é que a gente não vê nenhum espaço licórico, né? Os sulcos aqui já estão apagados e já vai aparecendo, ó, esse componente branco aqui, hiperatenuante. Já é sangue ao redor do seio sagital superior e da foice intrahemisférica. Além disso, ó, já começa a aparecer uns risquinhos aqui desenhando os sulcos na alta convexidade parietal, depois vai aparecer frontal também. Isso é a hemorragia meningea, a hemorragia subaracnoide. Então a gente já identifica bem fácil, né? O resto, onde não tem sangramento, está tudo apagado, esses sulcos bilateralmente, ó, a gente não vê nada preto, nenhum espaço licórico, e vai descendo, começa a aparecer um pouco mais de hemorragia subaracnoide. Aqui atrás ela desenha o seio sagital superior, então esse é o sinal do pseudodelta. A gente está diante de uma tomografia sem contraste. Vai descendo os sulcos todos apagados, aí começa a aparecer uma moderada dilatação do sistema ventricular, né? E tem sangue dentro do sistema ventricular, então a gente tem hemoventrículo associado. Aqui embaixo começa a aparecer mais sangue, né? Na porção anterior, já vem aqui nas fissuras silvianas também. Atrás ele esparrama aqui junto à tenda do cerebelo, preenche algumas folias cerebelares. E aqui embaixo a gente vê o maior componente hemático, preenchendo praticamente todas as cisternas da base. Então a gente vê as cisternas da base preenchidas, a gente vai mais lá para baixo, esse sangue vem e chega até na região perimedular, ó, no canal vertebral. Então aqui esse branco também é sangue. Vamos subir de novo e observar outra coisa. Todo o sistema ventricular está preenchido. Os ventrículos laterais, aqui é a região dos forames de Moro, estão preenchidas. Terceiro ventrículo, a gente desce, chega no aqueduto mesencefálico, quarto ventrículo, e aí sai aqui pelos forames. Lateralmente, lateral L, os forames de Lúcica, e medial M, forame de Magendie. Né? E onde a gente vê mais sangue? Ele está centrado principalmente aqui nas cisternas da base, mas principalmente nessa porção anteromedial, junto da cisterna supracelular. E observe, isso não é patognomônico, mas vai ser importante. Aqui ó, tem um componente mais hipoatenuante. Então aqui a gente vai olhar com mais cuidado na anjo, porque a gente vê mais sangue, vê isso daqui, pode ser a região do aneurisma. O que mais que a gente tem que observar nesse caso? A gente tem essa dilatação do sistema ventricular, ele já está com um aspecto meio armado aqui, né? A pata do caranguejo no polo temporal, então demonstra para a gente algum grau de hipertensão intracraniana. Perifericamente, a gente tem uma tênue zona hipoatenuante periventricular aqui nos cornos anteriores e peritrigonal. Isso nos sugere, dentro do contexto, algum grau de edema subependimário e transsudação licórica. Quando a gente está diante desses casos, outra coisa importante que a gente tem que procurar ativamente é olhar o complexo bainha nervo óptico, né? Então aqui a gente vê que ele está ectasiado, está com um tamanho, um calibre maior. E além disso, a gente vai aumentar para ver o disco óptico. Olhando o disco óptico, é meio difícil, tem que ficar passando, mas repare aqui à direita, ó, isso daqui está abaulando, esse contorno posterior do globo ocular está abaulado, ó, tem um abaulamento do disco óptico à direita. À esquerda é um pouco mais difícil, ele dá uma retificada, talvez tenha um mínimo abaulamento. Esses são sinais também de algum grau de hipertensão intracraniana. Vamos ver agora a angiotomografia desse paciente. Bom, agora a gente está diante da anjo, né? Aqui o que está branco é o sangramento, né? E o que vai aparecer mais branco aqui, ó, são os vasos. Aqui a gente está diante dos segmentos M3, M4 da artéria cerebral média. Então a gente consegue distinguir o que é sangue e o que é vaso. Vamos descer e vamos lá para a região do polígono de Willis, que está aqui.
e vamos observar detalhadamente aquela área que era do nosso interesse principal. Então aqui a gente está no topo do T carotídeo, né, a porção intracraniana da artéria carótida interna direita, ela vai bifurcar segmento M1 da artéria cerebral média direita, segmento A1 da artéria cerebral anterior direita. Aqui vem comunicante posterior, segmento P2 da artéria cerebral posterior. E à esquerda, ó, carótida interna M1. Para cá a gente não vê o segmento A1. Isso daqui é uma variação anatômica, ele é hipoplásico, é muito comum. E aí o que chama a atenção para a gente é justamente isso daqui. Isso daqui está no complexo comunicante anterior e tem essa imagem de adição. Ela tem uma orientação superior, um pouco anterior e lateral para a esquerda. Ela aparece e some. Esse é um aneurisma do complexo comunicante anterior. E depois vem os segmentos A2 aqui da artéria cerebral anterior. Então aqui a gente está diante realmente de um aneurisma na comunicante anterior. Vamos ver nos outros eixos? Aqui no coronal a gente observa a mesma coisa. Aqui a gente está na artéria carótida interna, segmento intracraniano. Bifurcou segmento M1, segmento A1. A gente vai indo anteriormente. Quando chega ali naquela região, tem essa imagem de adição. Ela aparece e some, né? Ela é toda irregularzinha, lobulada, né? Tem media 7 milímetros no maior eixo. Então aqui é o aneurisma. E no sagital também mesma coisa, olhando do outro eixo, artéria carótida interna, segmentos da cerebral média, e aí chega aqui na topografia do complexo comunicante anterior, aquela imagem de adição que aparece e some, caracterizando um aneurisma da comunicante anterior. E por fim, vamos comparar a tomo sem contraste com a anjo. Por quê? Aqui ó, era aquela imagem um pouco mais hipoatenuante que a gente tinha visto na própria tomo sem contraste. Ó, vamos fechar a janela. Então o que está branco aqui é sangue, né? E aí tinha aquela imagem lobulada aqui com essa orientação. Vamos ver a correspondência, ó, é exatamente aonde está o aneurisma na anjo arterial intracraniana. Então a gente conseguiu, mesmo no tomo sem contraste, não dizer com certeza, mas sugerir que seria um aneurisma de comunicante anterior.